Esse título é meio marqueteiro, né? Porque salvar a palavra é meio forte. Enfim, bora. Mindfulness é um tipo de meditação ou um treino psicológico voltado para o momento presente, porque geralmente a gente está se projetando lá para o passado ou lá para o futuro. Dificilmente a gente está fazendo o que a gente realmente está fazendo, sabe? Eu fico pensando naquele cliente que não me respondeu, ou fico pensando o que eu posso fazer para ele me responder. E aí eu vou me desconectando de algumas coisas que são importantes para nós e para o nosso negócio. Até pontuei algumas coisas que eu não quero esquecer de falar para vocês, que tem uma mensagem bem clássica na internet de mindfulness, que se tu colocar lá mindfulness no Google, vai aparecer uma pessoa ali e um cachorro, e aí até a gente pode colocar essa imagem aqui depois no vídeo, só que essa imagem ela dá uma interpretação meio equivocada de mindfulness, porque daí a gente acha que, por exemplo, só o cachorro tá fazendo mindfulness, porque ele tá realmente enxergando e pensando no que ele tá vendo. Só que o homem, ele também pode estar fazendo mindfulness. Por quê? Porque mindfulness é uma escolha consciente. Não é só pensar no momento presente, digamos assim, porque daí a gente vai ficar muito bitolado, né? Do tipo, mindfulness é fazer o que eu realmente estou fazendo, deixa eu pensar aqui se eu realmente estou aqui. Na verdade, é uma escolha consciente. Eu posso conscientemente escolher pensar sobre aquele meu cliente que não me respondeu. Eu posso também, de uma forma consciente, pensar em alguma ação para fazer com que ele me responda. O problema é que dificilmente a gente tá no comando dessas escolhas. É como se os nossos divertidamente eles fizessem uma festa no nosso painel de controle, porque eles acabam dominando a situação e a gente fica vulnerável a eles. O mindfulness ele surge como uma proposta para que eu tenha autonomia para escolher o que eu estou a fim de fazer, pensar ou agir naquele momento. Portanto, por exemplo, quando eu estou assistindo um Netflix e daí quando eu vou apertar play, eu começo a pensar em um monte de coisa do meu negócio. Então, geralmente a gente não escolheu fazer isso, ele simplesmente aconteceu. Mas o mindfulness ele vai nos treinando para que cada vez mais a gente fique consciente e a gente perceba isso acontecendo dentro da gente e que a gente vai fazendo escolhas mais assertivas. Além disso, é importante eu pontuar também que o mindfulness ele não é nada holístico, ele não tem nada assim voltado para religião, para espiritualidade. Mindfulness também não é relaxamento, o objetivo não é a gente fazer a prática e relaxar, mas pode acontecer de eu me sentir relaxada fazendo a prática. Por quê? Porque o mindfulness é como se fosse uma lente de aumento sobre o que está acontecendo comigo. Então pode ser que eu faça a prática e eu precisando relaxar, então a prática acabou causando esse efeito em mim. Até se vocês forem colocar aqui no próprio YouTube, a palavra mindfulness, tem alguns vídeos que tem alguém ali narrando, né, fazendo a meditação e que colocou uma música de fundo, uma cachoeira, pássaros cantando. Gente, isso é qualquer coisa menos mindfulness. Mindfulness é alguém ali que vai te guiar. Depois que a gente vai desenvolvendo essa capacidade, a gente não precisa necessariamente ouvir essa pessoa nos guiando, porque a gente vai ganhando repertório para a gente mesmo ir se aplicando. E a gente vai ter lucidez sobre o que está acontecendo comigo, porque de uma forma automática no nosso dia a dia a gente não vai percebendo as nossas reais necessidades. A gente sempre está pensando na próxima tarefa, na próxima coisa para fazer. Às vezes a gente nem percebe que a gente, não fez um lanche da tarde, por exemplo, e depois de noite eu tô com dor de cabeça, tô mal-humorada e na verdade era apenas fome. Quando eu falo também de meditação, muitas vezes a gente tem uma ideia bem estereotipada, que meditação é esvaziar a mente. O mindfulness não tem esse objetivo, porque se a gente fosse pensar, gente, nem tem como esvaziar a mente. A função do nosso cérebro é pensar, mas a gente pode ter uma maior consciência sobre o que eu estou pensando, escolher de uma forma mais intencional e não ficar refém dos divertidamente. E mindfulness também não é pensamento positivo.
Se eu acabei de te explicar que mindfulness é uma lente de aumento sobre o que está rolando, nem sempre o que está rolando vai ser agradável, né? Então a gente tem que estar preparado e ter muita coragem para lidar com as nossas descobertas. Além disso, existe uma diferença clássica entre mindfulness e psicoterapia. Então, tem psicólogas que aplicam mindfulness e tem instrutores de mindfulness que são apenas instrutores, não são psicólogos. Mas qual que é a diferença de cada coisa? Porque quando a gente aplica mindfulness, ele vai potencializar os resultados de quem está em processo terapêutico, tá? Por quê? Porque pensa que tu vai na psicoterapia e muitas vezes a tua psicóloga te questiona, mas como que surgiu essa ansiedade? Desde quando? Como que ela surge no corpo? Como é que ela foi embora? E tu fala assim, sei lá, foi do nada. A gente não responde isso. Por quê? Porque a gente não está consciente de como que essa emoção chegou, como que ela me atingiu e como que ela foi embora. Agora corta para o mindfulness. Se a prática ela proporciona essa clareza, pensa quantos dados eu vou coletar sobre mim e que eu posso direcionar para minha psicóloga para que ela consiga me auxiliar ainda mais. Então, a grosso modo, o mindfulness seria observar o que acontece comigo. Já a psicoterapia, a gente vai investigar o porquê isso acontece. A gente vai investigar lá a tua infância, desde quando isso acontece, a gente vai encontrar padrões. Esse é o processo de uma psicóloga. Agora, o mindfulness a gente pode fazer ali só para a gente acabar se conhecendo um pouco melhor. Quando a gente fala de empresárias, geralmente nós somos instruídas a produzir, a trabalhar o tempo inteiro para chegar onde a gente quer. E daí a gente não é ensinada a de fato descansar. E parece que quando a gente descansa, a gente precisa de muito tempo para recarregar a bateria. Já não teve essa sensação? Por quê? Porque a gente não está se cuidando ao longo do dia. Se eu te falei que o mindfulness é uma pausa, se a gente pausar ao longo do dia, eu vou conseguir cuidar daquilo que precisa ser cuidado. Quando as pessoas elas atingem o limite, chegando a ter um burnout, foi porque elas não perceberam os sinais de que isso estava acontecendo. Elas foram negligenciando o autocuidado em prol de algum resultado. Não estou dizendo aqui que o resultado não é importante, que a gente se dedicar não é importante. Muitas vezes a gente vai precisar se desequilibrar algumas tarefas, algumas funções da nossa vida para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Porém, que isso seja uma escolha consciente, que seja apenas uma fase e que eu consiga implementar ali o mínimo de autocuidado para que eu consiga seguir em frente. Então, muitas vezes a gente é aplaudida pela nossa produtividade e por dentro a gente está exausta. Por isso que é importante a gente aprender a se ouvir. E o mindfulness faz exatamente isso. Ele coloca uma lente de aumento dentro da gente. A gente vive olhando para fora. O mindfulness é um convite para olhar para dentro. Então é como se a minha câmera estivesse para fora e aqui eu tô falando, vamos virar a câmera para dentro? Vamos ver o que está acontecendo dentro de mim? E isso vai me ajudando para que eu consiga me cuidar da melhor forma. A gente também muitas vezes corre o risco de romantizar a produtividade, porque só dessa forma eu vou conseguir ter resultados. Então, é a gente saber o que me cuida melhor. E isso a prática vai te ajudando, a gente vai ganhando um repertório único de autocuidado. Para algumas pessoas é conversar com uma amiga, para outras é ficar um pouco mais quieta, para outras é ir para academia. E isso não pode se tornar um checklist de autocuidado, porque tem dias que eu tô super afim de conversar com uma amiga, que eu acho que isso vai me cuidar da melhor forma, e outros dias eu tô afim de ficar quieta. Então a gente tem que aprender a se sentir para ver o que eu tô precisando naquele momento. Até porque se eu não enxergo essa exaustão, eu vou tomando decisões precipitadas. Por quê? Porque eu vou perdendo essa capacidade de escolha. Eu fico muito vulnerável a tudo que tá acontecendo emocionalmente falando. Até posso dar um exemplo assim, como é que tu fica depois de tu ter feito várias estratégias de venda e nenhuma ter funcionado? A gente fica frustrado, não? E será que esse é um bom momento para eu planejar o mês seguinte?
Será que eu não tenho que olhar para essa emoção, cuidar, acolher, aceitar? Aceitar não é ficar passiva, mas abrir espaço para sentir aquilo, porque senão a gente está colocando uma tarefa atrás da outra e não dá tempo de acolher, de abrir espaço realmente para a emoção. Eu sei que parece contraditório, mas para que uma emoção ela não interfira tanto na nossa vida, para que esse desconforto ele não nos paralise, é abrir espaço para ele. Eu acho que tu já deve ter assistido o filme do Divertidamente. Foi exatamente o que ela fez lá no final do filme. Não sei se tu lembra que ela colocou a ansiedade numa poltroninha. Ela não mandou ela embora da sala de controle. Ela ficou ali. Então é acolher, é lidar da melhor forma possível. Isso é regulação emocional. Para que a gente consiga colocar o autocuidado de uma maneira bem prática, tem algo que eu chamo dentro da minha metodologia de check-in interno. O que é isso? É uma breve prática de mindfulness que não precisa ser feita de olhos fechados, ela nem tem um viés meditativo, é mais um check-in mesmo para conferir como que eu tô antes de sair implementando alguma estratégia. Porque se eu não conseguir enxergar o que está acontecendo comigo, eu vou atropelar algumas coisas e a probabilidade de eu chegar num processo mais exaustivo ela é muito grande. Agora, se eu consigo perceber, eu consigo cuidar. Então, a palavra-chave seria: como que eu me cuido melhor agora? É sobre, por exemplo, eu perceber a minha mente dando um show, mas eu vou escolher de uma forma intencional aonde que eu quero dar foco. É como se eu convidasse o meu medo, a minha insegurança, a minha ansiedade para caminharem junto comigo, ao invés de tentar me livrar delas para então eu conseguir agir. O Mindfulness ele entra como um treino de habilidades, onde tu identifica tudo isso e vai ganhando um repertório que é teu para que tu consiga se gerenciar frente aos desafios que tu vai enfrentando ao longo do teu negócio. Se tu gostou desse vídeo, já aproveita para comentar aqui embaixo que eu vou estar de olho nos comentários de vocês e respondendo todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.